John Dewey, Experiência e Educação. Capítulo 1. Educação tradicional versus educação, abre aspas, nova, fecha aspas, ou abre aspas, progressiva, fecha aspas. O homem gosta de pensar em termos de oposições extremadas, de polos opostos. Costuma formular suas crenças em termos de, abre aspas, um ou outro, fecha aspas. Abre aspas, isto ou aquilo, fecha aspas, entre os quais não reconhece possibilidades intermediárias. Quando forçado a reconhecer que não se pode agir com base nessas posições extremas, inclina-se a sustentar que está certo em teoria, mas na prática as circunstâncias compelem ao acordo. A filosofia de educação não faz exceção a essa regra. A história da teoria da educação está marcada pela oposição entre a ideia de que educação é desenvolvimento de dentro para fora e a de que é formação de fora para dentro. A de que se baseia nos dotes naturais e a de que é um processo de vencer as inclinações naturais e substituí-las por hábitos adquiridos sob pressão externa. No presente, a oposição, no que diz respeito aos aspectos práticos da escola, tende a tomar a forma do contraste entre a educação tradicional e a educação progressiva. Se buscarmos formular, de modo geral, sem as qualificações necessárias para a perfeita exatidão, as ideias fundamentais da primeira, podemos assim resumi-las. Dois pontos. A matéria ou conteúdo da educação consiste de corpos de informação e de habilidades que se elaboram no passado. A principal tarefa da escola é, portanto, transmiti-los à nova geração. No passado, também padrões e regras de conduta se estabeleceram. Logo, a educação moral consiste em adquirir hábitos de ação em conformidade com tais regras e padrões. Finalmente, o plano geral de organização da escola, por isto, quero significar as relações dos alunos uns com os outros e com os professores, faz da escola uma instituição radicalmente diferente das outras instituições sociais. Imaginemos a sala de aula comum, seus horários, esquemas de classificação, de exames e promoção, de regras de ordem e disciplina e, creio, logo veremos o que desejo exprimir com o, abre aspas, plano de organização, fecha aspas. Se contrastarmos a cena da escola com o que se passa na família, por exemplo, perceberemos o que procurei significar ao dizer que a escola fez-se uma espécie de instituição radicalmente diferente de qualquer outra forma de organização social. Os três característicos que acabamos de mencionar fixam os fins, os métodos da instituição e a disciplina escolar. O principal propósito ou objetivo é preparar o jovem para as suas futuras responsabilidades e para o sucesso na vida, por meio da aquisição de corpos organizados de informação e de formas existentes de habilitação que constituem o material de instrução, desde que as matérias de estudo, tanto quanto os padrões de conduta apropriada, nos vêm do passado, a atitude dos alunos, de modo geral, deve ser docilidade, receptividade e obediência. Livros, especialmente manuais escolares, são os principais representantes do conhecimento e sabedoria do passado. E os professores são os órgãos por meio dos quais os alunos entram em relação com esse material. Os mestres são os agentes de comunicação do conhecimento e das habilitações e de imposição das normas de conduta. Não fiz esse breve sumário com o propósito de criticar a filosofia da escola tradicional. O surto do que se chama de educação nova, escola progressiva, é ele próprio resultado do descontentamento com a educação tradicional. Na realidade, é implicitamente a sua crítica. Se tomarmos explícita tal crítica, teremos algo como se segue dois pontos. O esquema tradicional é, em essência, esquema de imposição de cima para baixo e de fora para dentro.
impõe padrões, matérias de estudo e métodos de adultos sobre os que estão ainda crescendo lentamente para a maturidade. A distância entre o que se impõe e os que sofrem a imposição é tão grande que as matérias exigidas, os métodos de aprender e de comportamento são algo de estranho para a capacidade do jovem em sua idade. Estão além do alcance a experiência que então possui. Por conseguinte, há que impô-los. E isto é o que se dá, mesmo quando bons professores façam uso de artifícios para mascarar a imposição e deste modo diminuir-lhe os aspectos obviamente brutais. Mesmo nesses casos, o abismo entre o saber amadurecido e acabado do adulto e a experiência e capacidade do jovem é tão amplo que a própria situação criada impede qualquer participação mais ativa dos alunos no desenvolvimento do que é ensinado. A eles cabe lidar e aprender, como a missão dos 600 foi a de lutar e morrer. Aprender significa adquirir o que já está incorporado aos livros e à mente dos mais velhos. Considera-se ainda o que se ensina como essencialmente estático. Ensina-se um produto acabado, sem maior atenção quanto aos modos e meios, porque originalmente assim se fez, nem também quanto às mudanças que seguramente irá sofrer no futuro. Trata-se de um produto cultural de sociedades que supunham o futuro em tudo semelhante ao passado e que passa a ser usado como o alinhamento educativo de uma sociedade em que a regra e não a exceção é mudar. Se buscarmos formular a filosofia de educação implícita nas práticas da educação mais nova, podemos, creio, descobrir certos princípios comuns, porém, entre a variedade de escolas progressivas ora existentes. A imposição de cima para baixo opõe-se à expressão e cultivo da individualidade, à disciplina externa, opõe-se à atividade livre, a aprender por livros e professores, a aprender por experiência, a aquisição por exercício e treino de habilidades e técnicas isoladas, a sua aquisição como meios para atingir fins que respondem a apelos diretos e vitais do aluno. A preparação para um futuro mais ou menos remoto opõe-se a aproveitar-se ao máximo das oportunidades do presente. A fins de conhecimento estático opõe-se à tomada de contato com um mundo em mudança. Todos os princípios são, porém, em si mesmos, abstrações. Fazem-se concretos somente nas consequências que resultam de sua aplicação. Exatamente porque os princípios, acima indicados, são de tamanho alcance e tão fundamentais, é que tudo depende da interpretação que lhes for dada ao pô-los em prática na escola e no lar. E neste ponto é que tem absoluta pertinência a nossa referência anterior às filosofias do, abre aspas, isto ou aquilo, fecha aspas. A filosofia geral de educação nova pode ser boa e certa, mas a diferença entre princípios abstratos não é que irá decidir o modo por que as vantagens morais e intelectuais neles contidas se irão concretizar na prática. Há sempre o perigo em um novo movimento de que, ao rejeitar os fins e métodos da situação que visa suplantar, desenvolva seus princípios negativamente, e não de maneira positiva e construtiva. Sucede então que, na realidade, se toma como chave para a prática o que é rejeitado, em vez de descobri-la no desenvolvimento construtivo de sua própria filosofia. Considero que a ideia fundamental da filosofia da educação mais nova e que lhe dá unidade é a de haver relação íntima e necessária entre os processos de nossa experiência real e a educação. Se isto é verdade, então o desenvolvimento positivo e construtivo de sua própria ideia básica depende de se ter uma ideia correta de experiência. Tome-se, por exemplo, a questão da organização da matéria de estudo, que iremos discutir em detalhe mais adiante.
O problema para a educação progressiva é o de se saber qual é o lugar e a significação de, abre aspas, matéria, fecha aspas, e de, abre aspas, organização, fecha aspas, dentro da experiência. Como funciona a, abre aspas, matéria, fecha aspas? Existe algo inerente à experiência que tende para a organização progressiva do seu conteúdo? Que sucede quando a matéria da experiência não é progressivamente organizada. Uma filosofia que precede na base de suas rejeições de simples oposição ignorará essas questões. Como a educação tradicional se baseia numa organização já feita e acabada, suporá que será suficiente rejeitar o princípio de organização in totum, em vez de lutar por descobrir qual o sentido de organização e como se poderá consegui-la na base da experiência. Podemos percorrer todos os pontos de diferença entre a velha e a nova educação e chegar a conclusões semelhantes. Quando se rejeita o controle externo, o problema é como achar os fatores de controle inerentes ao processo de experiência. Quando se refuga a autoridade externa, não se segue que toda autoridade dada deva ser rejeitada, mas antes que se deve buscar fonte mais efetiva de autoridade, porque a educação velha impunha ao jovem o saber, os métodos e as regras de conduta da pessoa madura. Não se segue a não ser na base da filosofia dos extremos de, abre aspas, isto ou aquilo, fecha aspas, que o saber da pessoa madura não tenha valor de direção para a experiência do imaturo. Pelo contrário, baseando-se a educação na experiência pessoal, pode isto significar contatos mais numerosos e mais íntimos entre o imaturo e a pessoa amadurecida do que jamais houve na escola tradicional e, assim, consequentemente, mais e não menos direção e orientação por outrem. O problema, pois, é como tais contatos podem ser estabelecidos sem violação do princípio de aprendizagem por meio da experiência pessoal. A solução deste problema requer uma filosofia bem elaborada dos fatores sociais que operam na constituição da experiência individual. O que desejamos sublinhar com essas observações é que os princípios gerais da nova educação, por si mesmos, não resolvem nenhum dos problemas práticos e concretos de condução e direção das escolas progressivas. Pelo contrário, levantam novos problemas que terão de ser resolvidos na base de uma nova filosofia de experiência. Os problemas não são sequer reconhecidos, que dizer de resolvidos? Quando se supõe que basta rejeitar as ideias e as práticas da educação velha e partir para a posição no outro extremo, estou certo de que se reconhece o que desejo exprimir quando digo que muitas das escolas novas tendem a dar pouca ou mesmo nenhuma importância à organização da matéria de estudo, a proceder como se qualquer forma de direção e orientação pelo adulto constituísse invasão à área da liberdade individual, a considerar que a ideia de que a educação deve interessar-se pelo presente e futuro significasse que o conhecimento do passado tenha pouco ou nenhum papel na educação. Sem desejar exagerar tais tendências, servem elas, pelo menos, para ilustrar o ponto que vimos acentuado de poder a nova teoria e prática de educação buscar afirmar-se de forma negativa, ou seja, reagindo contra o que é corrente em educação, em vez de esforçar-se de modo positivo e construtivo em desenvolver os propósitos, métodos e matéria de estudo na base de uma teoria de experiência e de suas potencialidades educativas. Não será demais lembrar que uma filosofia de educação que professe basear-se na ideia de liberdade pode tornar-se dogmática, como nunca tenha chegado a ser a educação tradicional, contra a qual, entretanto, está a reagir.
Toda teoria, como qualquer regra de prática, faz-se dogmática, se não se baseia sempre no exame crítico de seus próprios princípios fundamentais. Digamos que a educação nova deve dar ênfase à liberdade do aluno. Muito bem. Temos então um problema, que significa liberdade e quais as condições pelas quais poderá a escola ser capaz de efetivá-la. Digamos que o hábito de imposição externa, tão comum na escola tradicional, mais impedia do que promovia o desenvolvimento moral e intelectual do jovem. Novamente, está certo. Mas o reconhecimento desta falha da escola levanta um problema. Qual será exatamente o papel do professor e dos livros no desenvolvimento educativo do imaturo? Admita-se que a educação tradicional empregasse como matéria de estudos fatos e ideias tão ligados ao passado que pouco poderiam contribuir para ajudar a compreender os problemas do presente e do futuro. Muito bem. Mas isso nos põe ante o problema de descobrir a relação que realmente existe dentro da experiência entre as realizações do passado e os problemas do presente. A solução estará na descoberta de como a familiarização com o passado poderá traduzir-se em poderosa instrumentalidade para melhor lidar efetivamente com o futuro, rejeitando o conhecimento do passado como o fim de educação. Iremos apenas dar-lhe maior importância como meio de educação. Quando assim procedermos, lançamos um problema novo no contexto educacional. Como poderá o jovem conhecer e familiarizar-se com o passado de modo tal que este conhecimento se constitua poderoso fator de sua apreciação e sentimento do presente vivo e palpitante?